Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda e o podcast é Film Brasil e chegou na nossa série a vez da gente falar do ano de 2010. Esse é um ano que, assim, desde que a gente começou a série, né, lá falando de 1986, muita gente comenta, né, nossa, cara, essa série tá muito massa e tal. Claro, quem não acha, provavelmente não comenta, né, então a gente tem uma amostra viciada ali nos comentários, mas o pessoal fala... Cara, tô esperando muito 2007, 2008, 2010, é uma das que o pessoal mais fala. E, claro, 2012, né? Faltam 2 programas pra gente chegar lá. Então, claro, uma temporada mágica, por quê? A gente teve 3 equipes com chance de ser campeão, a gente teve 3 equipes vencendo, né? Fazendo pole, vitórias e tudo mais. E é o único ano da história que a gente chegou com 4. Deixa eu até diminuir a minha careta aqui, ó. Que a gente chegou com 4 pilotos podendo ser campeão na última corrida, ou seja, em Abu Dhabi, o Button já estava fora, né? Ele ficou matematicamente fora a partir do Grande Prêmio do Brasil. Tanto que eles até reeditaram, né, uma foto parecida com aquela foto de uma das temporadas mais clássicas da história, que é 1986, que já que chegaram com chances de título, Alonso líder, com Webber um pouco atrás, Vettel um pouco mais atrás ainda, 15 pontos atrás, e o Lewis Hamilton com chances matemáticas, só porque ele estava 24 pontos atrás do Alonso, mas ele tinha chances, né? Então foi a única vez na história que isso aconteceu. A Fórmula 1, claro, é um campeonato que tem muito a ver com os construtores, então muitas vezes tem uma equipe que se sobressai, a gente vai ver até nos próximos anos alguns exemplos disso, então a gente lembra com muito carinho desses anos em que a Fórmula 1 chegou, né, tão equilibrada a esse ponto. Então, meus amigos, vamos trabalhar? Vamos ajeitar a casa aqui, né? Vamos deixar um pouquinho maior aqui essa foto dos nossos amigos. Deixar essa minha fotinha um pouco menor aqui em cima, nesse canto de cá. Acho que é um lugar adequado. E vamos trabalhar. Então, assim, 2010, o que acontece? Primeiro ano sem reabastecimento. Então, o tio Delvas gostou. Eu nunca fui, né? Muito assim dos mais pró-abastecimento. Então, inclusive, se você olhar uma comparação dos carros, eu vou colocar aqui uma fotinho que é muito interessante, que é comparando o comprimento dos carros. Porque como você não tinha mais reabastecimento, os carros ficaram muito mais longos por causa do tanque maior. Então, essa foto ela tem aqui, ó. Até eu não tinha aberto antes, eu peço desculpas, mas é muito interessante da gente ver. Aqui, ó. Essa foto ela tem um pouquinho de uma... Eu acho às vezes que ela tem uma certa manipulação, mas aqui dá para entender, né? Um carro de 2009, último ano do reabastecimento, o tanto que ele é mais curto do que o carro de 2010, né? Então, tinha o piloto, uma partezinha mais curta aqui, depois já vinha a roda, né? E daí depois ficou muito mais longo a partir de 2010. Eu acho que essa foto aqui ela tá um pouquinho talvez distorcida, às vezes eu tenho a impressão que essas rodas aqui elas estão um pouco mais, não estão tão redondas, então pode ter um pouco de manipulação aí, mas acho que serve bem para mostrar isso daí, né? E que mais? Os carros sem reabastecimento, então, os carros sem CARES. Para 2009 tinha aquele lance de você recarregar baterias com o gerador ligado na roda, isso até podia, mas as equipes combinaram de não usar para 2010, mas daí todo mundo ia usar em 2011. Duplo difusor liberado, né? A gente... Deixa eu ver se é nesse verbete aqui que tem uma foto da pré-temporada, que ela é muito interessante, mostrando o tanto que era pequenininho o nosso difusor. Não. Bom, o difusor era pequeno, eu vou deixar essa foto aqui para a gente falar depois também. E... com o duplo difusor, o Adrian Newey ele pegou e fez uma Red Bull inteira baseada no duplo difusor. Esse foi o segundo ano dos pneus slicks também, né? Você pode notar aqui que os carros têm já pneus. Opa, essa foto aqui não vai ilustrar muito menos essa. Aqui, ó, pneus slick. Viram que a nossa revisão corrida por corrida, essa é uma temporada que eu vou ter que falar corrida por corrida, né? Então se preparem. Mas os pneus são slicks. E o novo sistema de pontos, esse é o ano da 2009, o ano da Brown, que o Button foi campeão, foi o último ano do 10-8-6, em que os 8 primeiros marcavam pontos, que era o sistema anti-Schumacher que eu chamo. Para esse ano começou o sistema de pontuação que dura até hoje, que é o sistema
que privilegia um pouco mais quem vence a corrida, que é o famoso sistema 25-18-15. Então esse aqui, 2020, é a 11ª temporada, a princípio já com esse sistema de pontos, que daí marca até os 10 primeiros. Os pneus dianteiros mais estreitos, eles diziam que era para você ter o melhor equilíbrio dianteiro e traseiro. Então, se você olhar contra uma foto das antigas, você vai notar que esses pneus aqui são um pouco mais estreitos. Dizem que isso poderia ter machucado um pouco Michael Schumacher, que era um cara que ele tinha que ter pneus, e Felipe Massa, caras que usam pneus enormes. A Fórmula 1, para 2008, 2009, eles fizeram uma longa coisa para ter novas equipes. Então entraram as chamadas que iam ser conhecidas como nanicas, né? Elas passaram o ano inteiro. A única foto que eu tenho delas é do Kovalainen sendo abalroado pelo... Onde é que tá? Acho que tá aqui, né? Sendo abalroado pelo Weber em Valência. Então são as equipes Lotus Racing, e daí tinha a Virgin, que ela aparece aqui no Grande Prêmio de Mônaco, na hora que o Alonso está xingando os caras. Ele briga lá com o Lucas de Grassi, que era piloto, e tinha a Hispânia HRT, que tinha o Bruno Senna e o Shandok. Bom, essas equipes, infelizmente, elas correram o ano inteiro 5 segundos mais lentas, algumas sobreviveram mais do que as outras, infelizmente acabou que não... Essas equipes que entraram acabaram não dando certo. Elas entraram com a premissa de que ia ser mais barato você participar da Fórmula 1, ia ter um teto de gastos, mas acabou não acontecendo o teto de gastos. Elas foram suplantadas de maneira sensacional, nunca conseguiram ganhar dinheiro com a Fórmula 1 e acabaram sumindo aos pouquinhos. E nós temos um ano sem Toyota, BMW e Renault, né? A gente lembra que em 2008 teve a crise financeira internacional, quebrou tudo, 2009 estava uma desgraça. Então, de 2008 para 2009 já tinha saído a Honda e a Toyota, BMW e Renault saíram para 2010. Então, tem gente que critica um pouco esse lance de você ter grandes conglomerados, montadoras, etc., porque às vezes uma decisão de diretoria eles decidem largar para sempre o esporte e deixa todo mundo na mão. Lembrando que quem desapareceu para sempre foi a Toyota. A BMW voltou a ser Sauber e a Renault passou a ser aquela Lotus Renault preta, que não pertencia mais à Renault, a equipe. Passou a ser do pessoal lá da Geni e tal, né, do Lopes. E esses caras, a parte de motores da Renault continua. Bom, antes de falar dos carros dessa temporada, vocês lembrem nós temos o nosso Instagram, Roda com Rodapé F1BR, que a gente sempre está colocando basicamente uma quantidade enorme de piadas nos stories. Então, se você gosta de piadinhas de Fórmula 1, vai lá no nosso Roda com Roda Podcast F1BR. Também tem... Inscreve-se no canal, curte o vídeo e, se você quiser, você pode ser membro. Seja para apoiar o canal, funciona como um apoia-se aqui do próprio YouTube, que você ali paga um pouquinho por mês para prestigiar e para ajudar nas produções e tal. A categoria máxima, que é a categoria de quem é campeão mundial, participa do grupo de WhatsApp comigo, que é o famoso grupo Roda com Roda Oficial. Basicamente a gente fica trocando piadas e falando de corrida, às vezes em coisas bastante profundas e interessantes, assim. Então quem quer interagir comigo no dia a dia, Roda com Roda Oficial, basta você ser membro oficial do canal. Beleza? Então Instagram, inscreve, curte, seja membro e etc. Beleza? Bom, vamos falar dos carros. Esse carro aqui que eu escolhi para falar por primeiro, pelo seguinte: Mercedes W01. Essa daqui é uma equipe nova que substituiu a Brown, né? A Brown já foi uma coisa que foi ali meio na bacia das almas, porque a Honda ia embora. Aí o Ross Brown fez uma jogada de mestre e pegou aí vendeu para a Mercedes, né? E grandes mudanças, né? O nosso Fernando Alonso na Ferrari, o Alonso que passou 2 anos de purgatório na Renault, 2008 e 2009, depois de ter sido da McLaren, tretas e tal. E o Kimi tinha sido demitido, né? O Kimi foi embora para fazer rally, etc. Então, foi grandes... Esse é daqueles anos que a gente lembra também porque, né, depois ficou normal, mas para 2010 a sensação de novidade, assim, com o Alonso na Ferrari, do lado do Felipe Massa, o Kimi fora, né? E o Button na McLaren também. Eu acho que o Button na McLaren é nessa foto que ele aparece. É uma foto de uma tretinha que teve, né, em Spa. Então a McLaren foi de 2 campeões mundiais. Diz a lenda, né? Rubens Barrichello diz que a McLaren procurou-o também.
que ele acabou não pegando, porque ele já tinha combinado com a Williams, que a Williams era tradicional e tal, e não quis roer a corda com a Williams e foi para a Williams. E daí, então, que a McLaren teria pego o Button. Essa é a versão do Rubens, é uma coisa muito interessante. E o Jenson Button ia ficar na McLaren 8 temporadas. Né? Ele começou agora em 2010, junto com o Hamilton, ficaram 3 anos os dois campeões. E ainda ele continuou depois na fase que a McLaren degringolou completamente, né? 2013, ainda com motor Mercedes, 13 e 14, daí de 15 para frente com 15, 16, 17 com motor Honda, né? Então foi um ano terrível. E Barrichello na Williams, essa foto aqui é do Hulk, né? Fazendo a pole lá em Interlagos. O Barrichello foi para Williams com o nosso estreante, que era campeão de Fórmula 2, Nico Hülkenberg. Então grandes novidades aí para esse ano. Bom, com o fim do reabastecimento, as poles passam a valer muito mais, né? Então o que aconteceu? Antigamente você tinha que fazer o qualifying com o combustível da corrida. Agora não mais. Agora você esvazia o tanque, pneu mais mole possível. Esse é o jeito que é até hoje, né? Então, das corridas, das 19 poles, a Red Bull fez 15 poles, sendo 10 com Sebastian Vettel e 5 com Mark Webber, certo? Então, Red Bull, 15 das 19 poles. Alonso fez 2, Hamilton 1 e Hulk fez 1, né? Aquela lá do Brasil. Em termos de vitórias, ficou muito equilibrado. O Sebastian Vettel ganhou 5 e o Alonso 5 também. Então, em termos de merecimento, vitórias, etc., no fim, os dois foram equilibrados. O Webber, 4 vitórias. Então o Webber liderou o campeonato, às vezes até bem disparado na frente. No final, que ele foi dando uma caída, né? Hamilton 3, Button 2. Então, se você contar pelas equipes, das 19 corridas foram 9 vitórias da Red Bull, 5 da Ferrari, todas do Alonso, e 5 da McLaren, 3-2 para o Hamilton. Então, essa que é a estatística que é a grande mágica, né? É você ter 5 pilotos vencendo corridas de 3 equipes diferentes, né? Eu acho que isso que é essa parte aqui do meu roteiro, ó, que fala aqui das vitórias, essa divisão aqui ela é muito mágica, né? Isso que fez do ano tão clássico que todo mundo estava esperando. Bom, erros não forçados, ou seja, quando que você errou, não foi falha mecânica, foi erro de pilotagem. Nós tivemos assim, Vettel, dá para dizer que ele entregou a rapadura na Turquia, porque ele bateu no Webber quando estava tentando ultrapassar o Webber. Aquilo, todo mundo acho que bota na culpa do Vettel, porque ele vem para cima do Webber que estava estável na linha de... A gente vai falar disso. E na Bélgica, né? Que é essa foto famosa aqui, que o Vettel perde o controle no caminho ali para bus stop e elimina o Button. Ele até continua na corrida, mas é punido, uma série de coisas, né? E também, e daí você vem Alonso. Por que o Alonso aparece nessa foto aqui do lado do Lucas de Grassi? Porque o Alonso, no último treino livre, naquele treino de sábado de manhã, ele se espatifou no muro na Massenet. Então esse é um erro que o cara não pode cometer. O que aconteceu? Não conseguiu participar do qualifying, largou em último em Mônaco, no lugar que você não consegue ultrapassar direito. Ele ainda remou de maneira magistral, chegou ali em quinto, sexto, mas o estrago estava feito, né? Ele tinha carro para lutar lá, né, pelo pódio pelo menos. E Spa, que foi uma corrida molhada, né? Você pode ver aqui nesse acidente aqui que... Não, aqui eles ainda estão de pneu de pista seca, mas foi uma corrida chove não molha. O Alonso rodou sozinho, ficou com o carro atravessado ali na descida da Lecombe para a Rivage e erro não forçado do Alonso. E de certa forma também o Alonso em Silverstone, ele se tretou lá com o Kubica, tomou um drive-thru, foi parar em último, e o jump start na China, que é muito clássico, né, a cena que eles estão filmando o Charlie Whiting na hora da largada, e na hora que dá a largada ele vê que a Ferrari do Alonso sai muito antes, ele aponta o dedo assim, esse cara aí. Eles vão lá conferir nas telemetrias e tal, e o Alonso é punido com drive-thru e acaba não sendo um fator, que é uma corrida que ele podia ir para frente. Então assim, Vettel, erros não forçados, Turquia e Bélgica, Alonso, Mônaco, Spa, Silverstone, China. Webber, Austrália, que ele estava atrás do Hamilton, se embananou na freada e os dois se eliminaram.
culpa do Webber. Valência, essa figura clássica aqui, né, que é a decolagem, né, lançamento de foguete, e que ele bate na traseira do outro. E Coreia, que ele perde o carro sozinho e acaba que, né, aqui ó, a foto do Vettel, mas nessa corrida da Coreia, o Webber estava perseguindo o Vettel, todo mundo querendo cozinhar o galo, ele acabou que perdeu o controle. Ele mesmo fala no livro dele que, então, até agora, Webber, Austrália, Valência e Coreia. E Hamilton, erros não forçados em Valência e Singapura. Monza e Singapura. Em Monza, ele tenta dividir ali a variante della Roggia com o Massa, quebra a suspensão, uma tentativa bizonha. E Singapura, ele se enrosca com o Webber de novo e é eliminado. Então, a gente tem... Se você for somar aqui por erros não forçados, dessa minha lista, se vocês souberem de mais lambanças que o pessoal fez, o Alonso fez mais, porque ele teve lambanças em Mônaco, Spa, Silverstone e China. Hamilton e Vettel 2 cada um, Vettel, Turquia, Bélgica, Hamilton, Monza e Singapura, e o Webber fez 3. Então, o Vettel, na verdade, você vê que ele não foi campeão tão fácil como deveria, muito por falhas mecânicas, né? Porque quebrou, né? Várias vezes explodiu o motor aqui, nesse caso clássico. E tem também no Bahrein, era para ele ganhar, na Austrália, que era para ele ganhar, a gente vai falar disso daí. Bom, vamos falar dos carros então. McLaren MP425, é a famosa corrida, o famoso carro aí dos dois campeões, né? Hamilton-Button. Projetada pelo Paddy Lowe, Neil Oatley, Tim Goss e John Niley, é um time mais ou menos estável, e é o primeiro carro já que dava para considerar a McLaren meio garagista, né? Porque a Mercedes tinha já agora de novo a sua própria equipe, a Mercedes tinha comprado a Brown. Segundo ano seguido com o número 1, e você tem o ducto F, o F-duct, né? Quando você olha aqui, você vê que na verdade tem um tubo passando aqui por dentro, né? E a maioria das equipes, se você olhar ali no final, todo mundo foi instalando isso daqui, sabe? Aqui, ó, nessa corrida clássica aqui do Petrov segurando o Alonso, você nota que o Alonso tem um F-duct também, e a Renault, ela colocou um F-duct, um ducto F, lá em Spa só, mas era um ducto F muito eficiente. Então esse ducto aqui, de certa forma, decidiu o campeonato, né? Porque o Alonso não conseguiu ultrapassar o Petrov. Como é que funcionava? Tinha um buraco aqui, um buraco na frente do carro, acho que nessa foto do Canadá vai dar para ver. Tá vendo aqui, ó, tem uma entrada de ar aqui na frente do piloto, e o piloto, quando ele tampava ali com a perna um buraco, essa entrada de ar, o ar saía aqui por lugares genéricos, mas quando o piloto tampava, você fazia o fluid switch, que chama, né? Que é quando aumenta a pressão num lugar e acaba desviando aqui para esse tubo que ele estolava a asa traseira. Então, foi o único ano que existiu isso daí, e servia para aumentar a velocidade em reta. Então você podia ter bastante asa e daí estolar a asa na reta. Daí para o ano seguinte eles falaram, não, já que vocês estão inventando essa moda, nós vamos criar um sistema da própria Fórmula 1 que é o DRS. Então esse aqui é o último ano sem DRS e com o F-duct. Essa parte toda da alternância do fluido, do fluid switch é bem complexa, mas é muito interessante porque ele ficava desativado quando o piloto estava dirigindo normal, e quando ele encaixava ali o lado da perna, no caso da McLaren era no lado da perna, aumentava até em 10 km por hora a velocidade em reta. Então você imagine o que é a genialidade, né, a complexidade da Fórmula 1, sendo que isso daí para o ano seguinte já não tinha mais, né? Algumas equipes, por exemplo, o Alonso era assim com o braço que ele fazia, o F-duct, não era com a perna. Uma grande jogada porque ela não é uma peça aerodinâmica móvel, quem está se movendo é o piloto somente, então é engraçado, né, que acabou passando ali na regra. Cadê o Canadá? E confiabilidade. Vamos lá, quem que abandonou? 2 abandonos mecânicos para o Hamilton, Espanha e Hungria. Na Espanha a roda partiu, ele bateu forte ali na curva 3 no final. E câmbio na Hungria. Então Hamilton 2 abandonos, 1 para Button. No Mônaco, que não foi quebra mecânica, foi uma coisa bizonha, que a equipe esqueceu ali um daqueles aparatos que você usa para encaixar o ar gelado.
Então eles tiraram o sistema de ar e deixou aquele negócio bloqueando o radiador. O carro ferveu e se fundiu inteiro em menos de uma volta, acho que antes até da largada. Então, aquelas coisas da McLaren iniciando a sua decadência, sem Ron Dennis, e com Martin Whitmarsh no comando, né, que deu a impressão que deu uma bagunçada na coisa. E esse carro da McLaren teve 3 dobradinhas, né? China, Turquia e Canadá. Então foram 2 dobradinhas com Hamilton, Canadá e Turquia, e uma dobradinha com Button na frente, né, que foi Button Hamilton na China. Então, por 4 etapas, do Canadá até a Alemanha, e até eu esqueci de abrir aquela nossa tradicional janela aqui, por 4 etapas, Hamilton e Button foram líderes e vice-líderes do campeonato. Então, claro, você pode ver aqui, ó, essa figura é muito legal. Deixa eu ver se eu estou tampando a legenda dela aqui. Estou um pouco, deixa eu me diminuir aqui. Você nota que o Vettel ficou no bolo, ele só assume a liderança na última etapa. Isso aconteceu 2 vezes, 64 e 76. O Alonso chega a abrir uma boa vantagem aqui no final, mas acabou que não foi. Weber foi líder durante um pedaço. E o Hamilton, que aqui nessa cor meio, esse vinho escuro aqui, você vê que ele liderou o campeonato durante um bom pedaço, e esse verdinho aqui junto é o Button. Então, assim, por 4 etapas, do Canadá até a Alemanha, Hamilton e Button foram o primeiro e segundo no campeonato. Então você veja como esse carro da Mercedes não era nada mal e estava com bons pilotos, campeões mundiais e tudo mais, né? Quando você olha aqui, ó, nossa, abri a janela totalmente errada, perdoe-me. É aqui que eu quero ir. Quando você olha nesse meio de temporada aqui, ó, do Canadá até a Alemanha, os 2 pilotos da McLaren que estavam na liderança. Vamos falar de um outro carro, que é esse aqui, ó, Mercedes W01, né? Agora que a gente sabe tanto dos Ws, né? Por causa do Hamilton, do Rosberg, do Bottas e tal. Agora acho que a gente está no W10, né? O W11. Não, estamos no W11, se eu não me engano. Então esse aqui é o W1, é quando a Mercedes comprou a Brown. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o Ross Brawn era o diretor, os projetistas John Owen e Loic Bigois. A entrada de ar dividida, esse split airbox aqui. Então, para você diminuir pensando em diminuir o centro de gravidade do carro, eles colocaram meio dos lados aqui a entrada de ar para o motor e fizeram o Santo Antônio em forma de lâmina. Então isso começou ali depois de algumas corridas. O F-duct deles nunca deu muito certo, nunca ficou muito bom. O difusor soprado, eles não estavam ainda dominando bem essa técnica de você encaixar o difusor ali o escapamento no difusor. E assim, acabou em quarto nos construtores a Mercedes. Na verdade, eles não lutaram muito ali nada pelos 3 primeiros, sabe? Você nota que eles acabaram meio que ficando mais perto da Renault mesmo. No fim, eles acabaram se distanciando da Renault ali mais para o final, 214 a 163. Foi um 4º lugar meio solitário ali da Mercedes, né? Uma coisa que é muito interessante, assim, o Schumacher, os melhores resultados dele foram 4º lugares. Ele não conseguiu nenhum pódio. Já o Rosberg conseguiu 3 pódios, né? Sepang, Xangai e Silverstone. O Schumacher tem um vídeo dele falando, isso não é lendo, você vai lá eu acho que é na retrospectiva da BBC e assiste isso. Tem o Schumacher falando assim, sobre a expectativa dele para 2010. Porque ele achava que ele ia chegar e ia ser octacampeão, porque fazia todo sentido. Pense bem, ele fala, quando eu cheguei em dezembro, assinei o contrato com o Ross Brawn para ser piloto da Mercedes e fui até a fábrica, vi tudo. Eu, Michael Schumacher, vendo o que a Brown tinha feito em 2009, vendo a Mercedes chegando com a grana de uma equipe oficial, eu sendo Michael Schumacher, eu pensei, lá vem o 8º título. Fecha aspas. Então, você vê que a expectativa era muito alta, mas ninguém contava que as outras equipes iam melhorar tanto, e a Brown nessa transição, o segundo semestre da Brown em 2009 foi muito sem dinheiro, sem nada, e esse carro ele nasceu muito cru, né? E eles nunca conseguiram durante o ano recuperar isso. Mas é aí que começa, né, toda essa equipe que vai se transformar na equipe aí que é uma demolidora de adversários, né? Então é o primeiro ano do Schumacher, desde 1991, quando ele estreou, que ele não tem nem vitória, nem pódio, nem pole position e nem volta mais rápida. Ele terminou totalmente zerado nesses 4 quesitos, né? E teve também, até então, a pior posição de chegada na carreira do Schumacher, que ele chegou em 15º na corrida de Valência. Isso nunca tinha acontecido antes.
Foi penalizado com 10 posições no grid por espremer o Barrichello contra o muro na Hungria, né? Que é essa famosa foto aqui, creio eu, né? Todo mundo conhece. Essas coisas todo mundo conhece, até eu vou falar um pouco menos, né? E de certa forma, o Schumacher ele ajudou a decidir o título. Porque se você olhar que nessa corrida aqui que o Alonso foi preso pelo Petrov, o Schumacher roda na largada, tenta ficar meio patinando a roda ali, o Liuzzi acerta o Schumacher, quase entra no cockpit do Schumacher, super perigoso, na época não tinha halo, e desencadeia o safety car logo no comecinho, e que na época dos Bridgestone indestrutíveis, o que aconteceu? Uma galerinha foi ali, fez o pit stop na primeira volta e foi até o final. E o pessoal trocou pneu depois, ali pela volta 15, 18, e não conseguiu ultrapassar esses caras aqui. Então o Schumacher teve lá ao seu lado. Bom, Red Bull RB6. Esse carro aqui, o grande lance dele é assim. Em 2009, teve a surpresa do duplo difusor da Brown. Para 2010 ia ser liberado, Adrian Newey construiu o carro em cima disso. Ele aumentou até a distância de tudo ali do carro, só para aumentar o efeito do difusor. Era um carro que conseguia fazer a COPS, lá, a curva de Silverstone, com o pé travado. E, segundo o próprio Newey, esse carro tinha um dos maiores downforces da história da Fórmula 1. Segundo o Newey, era acima até dos carros asa. Então, e o Mark Webber fala no livro dele que dava para fazer curva 9 de Barcelona com o pé cravado. Então, assim, é um carro que ele... foi um dos carros mais mágicos que teve, né? A Red Bull RB6. Esse negócio do difusor soprado, você pega mais ou menos assim. Aqui está o difusor. Aqui você dá para ver a sombra, né, do difusor grande, do duplo difusor e tal, que era para ser só um recortezinho ali embaixo. O que acontece? Essa foto aqui é boa para mostrar. O pneu, quando ele está girando para frente, ele acaba arrastando um pouco de ar e ele dá aquela esmagada no ar embaixo do pneu que joga para o lado. Isso o Adrian Newey chama de squish. Em outros lugares eles falam squirt. Squirt significa espirrar, né? O pessoal, dependendo do tipo de site que eles frequentam, eles podem achar às vezes alguma coisa relacionada a squirt. Então, assim, eu vou chamar de squish porque esse aqui é um vídeo família. O que acontece? Então o pneu ele arrasta o ar enquanto ele está girando, esmaga embaixo do pneu e joga um ar extremamente ruim, um ar turbulento, sujo, aqui que atrapalha o funcionamento do radiador. Então, o que o Adrian Newey fez? Mandou instalar os escapamentos aqui do lado, que daí sai um ar em alta velocidade, um ar energético que ajuda a selar o difusor desse tire squish, né? Desse ar esmagado pelo pneu, que é um ar péssimo que atrapalha a aerodinâmica da traseira. O que acontece com isso? Quando o piloto está acelerando, esse efeito é maior. Quando ele tira o pé do acelerador, piora um pouco. Então eles começaram a ter modos de motor que faziam que o carro não ficasse tão instável quando o piloto tirava o pé do acelerador, que era o caso do cold blowing, que você corta toda a ignição, combustível, tudo, mas deixa os coletores e o próprio acelerador mesmo ali, deixando passar o ar, que daí com isso você mantém o difusor ainda cuspindo ali para impedir que o escapamento, né, impedindo que o difusor estoure. E tem hot blowing, que você chega até a jogar um pouco de ar ali dentro para o ar sair mais energético, mesmo com o piloto fora, com o pé fora do acelerador. Então tem cold blowing, hot blowing. Isso deu altas tretas. Para 2011 chegou quase a ter uns boicotes em corrida e tudo mais, né? Bom, um carro importante para a gente falar é Ferrari F10, primeiro carro de Massa e Alonso como companheiros de equipe, que eles iam ser companheiros por 4 anos. 5 vitórias, todas com Alonso. O Alonso ganhou em Bahrein, em Hockenheim, né? Monza, Singapura e Coreia. 2 dobradinhas, Bahrein e Hockenheim. Então, aquela famosa de Hockenheim é a primeira do campeonato. O Felipe Massa teve 5 pódios no total, mas não teve vitória. Só teve uma falha de motor, foi um carro muito confiável, né? Ele só pifou na Malásia, quando o Alonso já estava meio lá no meio do bolo, bem no finalzinho da corrida, então não influenciou tanto assim. Então dá para dizer que esse foi um carro que foi muito bem nesse aspecto da confiabilidade, a Ferrari F10. Williams FW32 Cosworth, esse aqui, né? Carro do Barrichello, eu sempre falo dos carros do Barrichello do Felipe Massa. Então, essa aqui é a FW32, motor Cosworth, né, o que já atrapalha um pouco.
Os projetistas um pouco menos conhecidos, Ed Wood e John Tomlinson. Grande momento foi a pole do Hulk no Brasil, não teve nenhum pódio, ficou em 6º lugar nos construtores, foi um dos últimos anos dignos da Williams, que ia passar um período ruim, depois ia renascer, né? E depois ia piorar de novo. Mas o fato é que, sim, 6º nos construtores, para a Williams acabou sendo bom, porque foi a melhor equipe independente, a melhor, porque ela ficou atrás das equipes de fábrica, né? Ou equipes grandes, né? Lá, McLaren, Red Bull, Ferrari e Renault e a nossa famosa Mercedes. Então, Williams FW32, detalhe, Rubens Barrichello foi muito bem contra o Hulk. O Hulk era estreante, tudo bem, mas ele venceu o Hulk por 47-22. Então é uma coisa que a gente vai ver que é uma coisa que o Rubens Barrichello tem aí a favor dele no seu currículo. Essa Renaultzinha aqui é a Renault então do Kubica, que fez o campeonato sensacional, e do Petrov. O pessoal tradicional da Renault que projetou, Bob Bell, Alan Permane, e o novo diretor técnico, que ia ficar muito famoso, um cara novo na época, James Allison. É o cara que foi por trás aqui dessa Renault e das próximas. Apesar dela se chamar Renault, ela já estava 65% na mão do Gerard Lopes, que é o cara da Geni Investimentos lá. É um carro melhor, porque em 2009 o Alonso tinha ido a lugar algum com esse carro. Para 2010 melhorou, mudaram a pintura para amarelo, não tem mais aquele ING, aquela coisa, porque a ING foi embora também por causa do Crash Gate lá do Nelsinho Piquet. E aquele bico ainda meio exagerado, né? Tanto a Mercedes como a Renault, você não entende por que os caras fizeram um bico tão, né? Parece um tanque de guerra o carro. Esse carro estreou então esse F-Duct aqui, esse negócio de estolar asa, na Bélgica. Muito eficiente, a velocidade final que ia acabar, né? Seria fatal aí para o título do Alonso. Eles estrearam bem tardio, mas acabou ficando muito bom. E o Kubica teve 3 pódios, né? Austrália, Mônaco e Bélgica. Sendo que ele conseguiu colocar esse carro na primeira fila do Grande Prêmio de Mônaco. Então por isso que quando chega o ano seguinte, o Kubica tem um acidente lá do Rally, que tem uma lesão grave no braço, fica todo mundo muito triste, porque o Kubica estava guiando demais nesse ano, né? O cara botar o carro, a Renault, na primeira fila em Mônaco, o que você vai querer, né? Então eles lutaram com a Mercedes pelo primeiro lugar e acabou que não deu tão certo, né? Então, assim, esses são os carros e a gente vai agora fazer então a nossa revisão corrida por corrida. Isso é uma coisa muito sensacional. Por quê? Praticamente todas as corridas desse ano vocês vão ver que vocês lembram de alguma coisa delas. Então é um ano realmente muito clássico e que foi decidido até só na última volta, quando o último piloto passou, né? Lembra um pouco ali 2007, 2008, que foi desse jeito também. Então vamos lá, primeira corrida, reta final do nosso vídeo, hein, meus amigos? Vamos lá, vão dizendo aí o que vocês vão achando, o que vocês estavam fazendo em grandes momentos da temporada. Bahrein, primeira corrida. Vettel fez a pole, mas ele teve um problema numa vela de ignição. Tava o Massa em segundo, Alonso em terceiro. Na largada o Alonso pula na frente, porque geralmente o terceiro tem melhor tração do que o segundo lugar. Quando o Vettel pifa, o Alonso herda ali a vitória e ganha. Então o Alonso ele vence na estreia pela Ferrari, né? Essa corrida do Bahrein. Ele só venceria 10 corridas depois lá em Hockenheim na primeira etapa. Então esse também é uma corrida que usaram uma configuração do traçado do Bahrein que foi a configuração de endurance, que é mais longo um pouco, e a corrida foi muito criticada, todo mundo... Você vê como você não pode ir muito na onda de quem fica reclamando, assim, porque a corrida, não sei o quê, porque no fim foi uma das temporadas mais sensacionais do ano, sendo que o pessoal queria já enterrar a Fórmula 1 depois do Grande Prêmio do Bahrein. Segunda corrida, Grande Prêmio da Austrália. O Button dá um totó no Alonso na largada, o Alonso vai lá para o final. O início foi molhado, a pista foi secando, o Vettel fez a pole, estava líder, e o Button, o que aconteceu? Quando parou de chover, a pista ainda estava muito molhada, mas o Button foi lá e botou pneu de pista seca, botou pneu slick. E o que acontece? Quando ele sai do box, ele vai e passa reto na curva 3 e dá um passeio na grama. Daí todo mundo pensa, acho que está meio cedo para trocar pneu, né? E depois ele mesmo, o senso de humor do Jenson Button é sensacional. Nas entrevistas ele sempre dá umas tiradas muito boas dele e fala,
Eu saí da pista aquela hora para ninguém botar slicks também. Então o que acontece? Ele teve um pouco de dificuldade na volta de saída do box, mas logo depois ele começou a girar vários segundos mais rápido do que os outros, quando a pista deu mais uma secadinha, né? Então o Button foi, como muitas vitórias dele, foi perfeito nesse timing de trocar de pneu, tanto para molhado como para seco, e acabou vencendo. O Vettel acabou abandonando. Na época a gente tinha a impressão que era por falha no freio, mas era no cubo da roda. No livro do Newey ele fala, né, o famoso lá que eu sempre falo aqui, eu tenho um trecho que eu vou ler para vocês dele daqui a pouco. Ele fala que é um erro de projeto, que era o cubo ali, o lugar onde você parafusa a roda, era muito pequeno, você não tinha como se ter rosca ali para conseguir a porca pegar. Então acabou que aquilo ali que acabou falhando, quebrando, porque você apertava tanto a porca para ela ficar firme, que acabava forçando ali, foi isso que acabou desmanchando o cubo do Vettel, ele abandonou. E o Button, vitória então na segunda corrida dele pela McLaren. O Webber faz um dos erros não forçados dele, né? Bate no Hamilton e acaba terminando em nono. Dá para dizer que o Webber, lembra que esse campeonato terminou no detalhe, ele perdeu entre 6 e 8 pontos, porque ele estava ali quarto, quinto lugar e foi parar em nono, marcou 2 pontinhos. Então custou caro talvez para o Webber essa errada dele, mas o Webber em casa, na Austrália, sempre foi uma coisa problemática, né? Grande Prêmio da Malásia, treino molhado, todo mundo com pneu de chuva extrema, daí no finalzinho o Webber arriscou o intermediário, foi um segundo mais rápido que todo mundo, ou 2,5 segundos mais rápido que todo mundo, alguma coisa assim. Mas já na largada o Vettel pula na frente, nunca mais olha para trás, dobradinha da Red Bull. Rosberg em terceiro, grande corrida do Rosberg, primeiro pódio da Mercedes desde 1955. E o Alonso estava lá já no meio do pelotão e acaba explodindo o motor no finalzinho. Nesse momento tem uma coisa interessante. Como o Felipe Massa ele tinha sido bem regular no começo, né? Lembra que ele chegou em segundo e depois em terceiro na Austrália. Mesmo chegando em sétimo na Malásia, o Felipe Massa ele sai líder do campeonato. 39, 37, 37. Então, é a segunda vez, né, que o Massa lidera o campeonato. Em 2008 ele tinha liderado. E depois agora, em 2010, ele consegue de novo, mas ficou só essa corrida, porque na próxima é o Grande Prêmio da China. Esse Grande Prêmio foi numa chuva intensa, momentos que secava, diminuía, muito difícil para todo mundo. E o que aconteceu? O Vettel fez a pole, o Alonso queima a largada, um dos seus erros não forçados, e nessa corrida, novamente, o Button troca pneu na hora certa. Ele muda para intermediários e acaba ganhando. E essa é a corrida que o Alonso joga o Felipe Massa para fora da pista na hora de entrar no pit lane ali da China. Pit lane é já tão famoso por causa do Hamilton em 2007, né, que ele perdeu o título ali de certa forma. O Alonso, o Massa na hora de sai ali daquela penúltima curva, ele patina numa poça d'água e o Alonso meio que emparelha com ele, retarda a freada naquela curva esquerda ali e acaba jogando o Massa para fora. O pessoal tentou botar panos quentes, a Ferrari sempre reclamando que a imprensa coloca fogo nas coisas e tal, mas foi ali um momento que o Alonso meio que já mostrou que ele não veio para querer ser bonzinho, né? Como era mais ou menos sempre esperado ali do Fernando Alonso. E como na época eu lembro que o James Allen, que é o cara que escrevia na época lá na BBC, tinha o blog dele, ele falou que o Alonso não fez prisioneiros, né? Que é como se fala na guerra assim, que não adianta se render que eu vou te acabar com você. Bom, Spanish Grand Prix é o Grande Prêmio da Espanha. Foi pole do Webber, acabou liderando. O Vettel estava em segundo, mas teve um problema de freios, acabou caindo para terceiro. E o Alonso em segundo. Esse livro, eu falo disso no livro do Webber, né? Esse livro que eu já usei em alguns outros episódios. Nesse episódio vale a pena eu falar também do Mark Webber, porque esse livro aqui ele fala muito dessa treta que ele tinha, né? Ele e o Vettel. E o que acontece? Está escrito no livro do Webber assim sobre o Grande Prêmio da Espanha. Algum lugar, depois da corrida, tinha uma conversa que o Sebastian Vettel queria o meu chassis. Porque o Webber ele estava indo melhor, né? Fez 2 poles seguidas. No final, o Christian Horner me chamou do lado e ele disse para mim que eles falaram para o Marco
para o Helmut Marko, que eles iam dizer para o Sebastian Vettel que ele estava com o chassi torto, com o chassi quebrado. To tell Sebastian that he had a cracked chassis. Então, ele não tinha. Então ele fala assim, falaram para o Vettel que o Vettel tinha um chassi torto, que ele não tinha, para ajudar ele a racionalizar o fato de que ele só tinha sido batido por mim mesmo, só tinha sido vencido por mim, pela segunda corrida na sequência, pelo velho australiano no outro carro. Então, eu lembro certinho disso, já do noticiário, já tinha bastante internet em 2010, do pessoal falando, né, que o Vettel estava com o chassi torto, que iam trocar o chassi do Vettel, e muita gente achava mesmo que era uma coisa meio psicológica, assim, né. Então, de qualquer forma, o Webber vence na Espanha. Em Mônaco, de novo Webber na pole, e pior ainda, Vettel em terceiro. Lembra que eu falei que o Kubica foi segundo. O Alonso, já falei, né, bate no treino livre sábado de manhã, não disputa o qualifying, e acontece um momento parecido com aquele do Henrique Bernoldi em 2001, que o Coulthard vai lá para trás, e na hora de ultrapassar um carro de uma equipe muito pequena, que na época era a Arrows do Henrique Bernoldi, o cara não é obrigado a deixar passar, e em Mônaco você consegue segurar o cara muito. Então foi igual. Lucas de Grassi segurou bastante o Alonso xinga bastante, fala no rádio, faz gestos bem agressivos na direção do de Grassi. Fica aí os Bernoldi feelings, né? E o Alonso ainda, de certa forma, dá para dizer que ele foi muito bem, porque ainda resgatou um sexto lugar em Mônaco, largando em último, né? O Alonso, por toda a malvadeza dele, mas fraco o cara não é. Ainda tem uma treta na chegada, que foi chegada com safety car, mas daí o safety car sai para não sair na foto, e daí o Schumacher ultrapassou o Alonso. E o erro constrangedor da McLaren com o Button, que deixou ali tampado o radiador, mas eu já falei isso. Uma colisão que é interessante dessa corrida é do Shandok com o Trulli, né? Duas equipes nanicas, HRT e Lotus Racing Verde. O Trulli tenta ultrapassar na Rascasse, né, que é sempre uma ideia, né, que parabéns pro cara. E o carro dele sobe em cima do carro do Shandok, e o Shandok põe a mão no capacete para se proteger, é uma cena bem bizonha assim. Então o Webber pole, o Vettel acaba assumindo na largada já o segundo lugar, porque o Kubica se empolga e patina, e o Kubica em terceiro lugar. Aí a gente vai para uma treta das grandes, que é a Turquia. No livro do Webber, ele fala assim, foi realmente aquela sequência de corridas, 4 corridas memoráveis na metade de 2010, de Istambul até Montreal, passando por Valência e Silverstone, que mostraram o fim dos meus sentimentos de confiança em relação à Red Bull. Então, diz o Mark Webber no livro dele, isso aqui é um trecho do livro, ele diz que foi aí que ele viu que o negócio não era pro lado dele. Ele fala, o que acontece? O Webber estava liderando com o Vettel atrás e as duas McLarens, Hamilton e Button, e o Ciarron, que é o engenheiro dele, ele fala assim, no momento que levou a esse acidente infeliz com o Vettel, o meu engenheiro tinha me dito para começar a diminuir a potência do motor para economizar combustível, que estava crítico. E com isso, o que acontece é que o Vettel consegue pegar um vácuo ali, e na hora de chegar para a freada, o Vettel tenta voltar um pouco para a tangência, mas o Webber está ali, e os dois colidem, e o Vettel abandona, e o Webber vai acabar chegando em terceiro, né? Isso aqui é do livro do Webber. Ele fala assim, Anne, que é a companheira dele, né? A Anne estava assistindo toda a situação, e o Horner parecia que estava gerenciando bem as coisas. E, como a maioria das pessoas que viram o acidente, o Christian Horner achava que dava para ver de quem que a culpa era, mesmo se ele estava sendo diplomático. Mas no outro lado, no outro canto ali da sede da Red Bull, o Helmut Marko, cercado pela imprensa alemã e austríaca, e colocando a culpa totalmente no Mark Webber. Então esse aí foi um momento que realmente foi chato, porque eu me lembro disso também na imprensa, tudo, que o pessoal, tanto o Vettel como o Marko, eles falavam, não, o Vettel ele falou assim, não, como eu estava um pouquinho na frente, eu podia fazer o que eu quisesse. E ele tinha que, é como se fosse uma dança, ele tinha que me acompanhar. E o Helmut Marko também, né, ajudando. Então acabou que foi muito chato.
E daí ainda do livro do Weber, ele fala como algumas facções da mídia britânica disseram, o Horner ele estava no começo um pouco indeciso quanto de quem era a culpa, mas depois ele se moveu em direção à visão que o Marco tinha. Então o Christian Horner meio que virou a casaca, ele estava neutro e pulou para o lado do Helmut Marko e Sebastian Vettel. Então isso aqui, abre aspas, Mark Webber, ele está falando assim, eu tenho nenhuma dúvida que o Christian Horner foi colocado numa situação muito difícil à medida que a temporada 2010 foi avançando. Não apenas ele tinha 2 pilotos que podiam ganhar corridas, e parecia que eles iam lutar pelo título. Então ele ficava perguntando, como que eu faço para deixar os 2 satisfeitos, sendo que eu tenho que deixar o Helmut Marko satisfeito também. Para mim, isso é o Mark Webber falando, para mim, talvez fosse melhor você acabar com a raça. Seria menos pior se o cara que fosse ficar bravo fosse esse australiano, que era um cara mais tranquilo. Porque se fosse para enfrentar o Helmut Marko e o Sebastian Vettel, era muito pior. Então, no fim das contas, diz o Mark Webber no livro dele, ficar do meu lado e deixar o Helmut Marko bravo não era uma opção para ele, porque o Helmut Marko é um cara que ele se reporta diretamente para o Dietrich Mateschitz. Continuando o livro, essa da Turquia eu aproveitei para tirar um bom pedaço do livro do Mark Webber, né? Mas acho que acrescenta, porque todo mundo lá vê um compacto, dá seus palpites. Eu acho legal quando a gente tem uma informação mais sólida assim. Continuando, o Mark Webber fala, o Christian Horner insistiu em fazer parecer que estava tudo equilibrado, o tratamento entre os pilotos, apesar da evidência crescente de que não era bem assim. Tudo que a gente queria era que dissessem a verdade para nós. Ele está falando dele e da Anne, né? Mas, para mim, esse fato dele não falar claramente que estava favorecendo o Vettel foi um sinal de fraqueza, e quando eu comecei a perder o respeito pelo Christian Horner. Então, o Webber usa essas palavras duras no livro dele. E, assim, para terminar essa história da treta Webber-Vettel, que começou na Turquia, mas vai mais além, né? Então, qual que foi a melhor solução? Tentar boicotar às vezes por baixo dos panos. O engenheiro da Renault veio uma vez no fim da corrida e disse, isto é ridículo, disse o engenheiro, você tem que fazer alguma coisa porque está indo muito longe isso, porque o engenheiro da Renault ele diz assim, quando os motores são colocados no dinamômetro ali no final de semana de corrida, eles separavam igual os motores, depois de um certo ponto sempre os motores mais potentes acabaram indo para o lado do Vettel, da garagem, em vez de alternar como seria a prática anterior, né? Então, é uma treta muito feia essa daí. Bom, a gente vai para o Canadá. Essa é uma corrida muito importante. Por quê? Porque é a corrida dos pneus que não duraram nada, e com isso eles tiveram a ideia de ter pneus que desmancham. Eu tenho um livro também aqui que eles falam muito nisso. Esse aqui é o livro do James Allen, que ele junta as crônicas dele de todo ano, né? Mas na verdade, como eu já li o blog dele, já não tem muita coisa, né? Mas assim, essa corrida é a corrida que deu origem aos pneus farofa, aqueles da Pirelli no começo, lá 2011, 2012, que os caras tinham que fazer 3, 4 pit stops, porque essa corrida foi muito boa, muito cheia de alternativas, com os pilotos tendo que se virar, né? Com estratégia, com pilotar com pneus gastos e tudo mais, né? E além dessa coisa do pneu, tem também outra, que é o Hamilton ele fez a pole e acabou o combustível na volta de voltar para o box. Então o que acontece? Ele tenta empurrar o carro, volta, mas o que acontece é que assim, eles acabaram não punindo o Hamilton, mas eles criaram a regra de que você tem que voltar com a energia do motor, tem que voltar com seus próprios meios, não pode empurrar o carro, ser rebocado, nada, de volta depois da pole. E você tem que dar 1 litro de combustível para ser checado, né, se o combustível está dentro do regulamento. Então isso foi criado aí também. Então essa corrida, além de ter sido uma corrida espetacular, muito maluca, ela foi uma corrida que deu origem a esse negócio do combustível, que depois ia ferir o Hamilton lá em Barcelona, quando o Maldonado ganhou. Foi o Hamilton que fez a pole e perdeu a pole por causa desse problema aí.
E era um circuito de motor, né, o Canadá. Então a Red Bull não foi tão preponderante, porque o motor da Mercedes era melhor, da McLaren. Então teve o Hamilton que fez pole, venceu, dobradinha da McLaren com o Button em segundo, e depois vinham os postulantes ao título Alonso, Vettel, Webber. Então todo mundo chegou nos 5 primeiros ali. Nessa época que estava Hamilton líder, Button em segundo no campeonato. Aí a gente vai para Valência, todo mundo conhece a história. Isso aqui começou porque o Webber fez a sua largada estilo síndrome Webber-Barrichello, que aconteceu algumas vezes durante o ano, e por isso que a gente criou essa síndrome. Em 2009, Rubens perdeu pontos muito preciosos, e depois, em 2010, o Webber perdeu pontos muito preciosos por largar mal. Então, síndrome de Webber-Barrichello. Ele larga muito mal e, com isso, a equipe resolve trocar a estratégia dele e faz o pit stop precoce. Porque dele sai meio no ar limpo e vem fatiando no meio do pelotão ali, passando essas equipes que são fáceis. Só que essa coitada dessa Lotus, ela era 5 segundos mais lenta por volta. Então o cara tinha que frear 100 metros antes do que uma Red Bull, que é o carro com a maior downforce da história, tinha que frear. Com isso o Webber, igual o Alonso depois, né, lá em 2016 com o Gutierrez na Austrália, né, se eu estiver errado me corrijam. O Webber acerta a traseira, acerta no ângulo desfavorável, decola, por sorte não vai parar na ponte, nem na torcida, nem nada, e bate forte, né, na barreira. Nessa época, eu já assistia aos podcasts, né? Foi aí que começou a minha fascinação com podcasts, essas coisas, tanto da BBC como o podcast oficial da Red Bull. Eu lembro do Webber falando, não, tudo bem, aconteceu, vamos para a próxima, tal, né? A gente já podia ouvir a opinião dos próprios pilotos, né? Você vê como mudou isso, né? Antigamente você só tinha informação através do que a grande mídia ia passar para você, né? E hoje em dia nós estamos aqui, né? 8 anos depois, em que a gente pega livro, pega outras coisas para trazer as informações. Bom, outra treta dessa corrida foi o safety car. Quando deu safety car, o Vettel já estava na frente do safety car. E o Hamilton não. E o Hamilton ele fez uma coisa muito polêmica. Ele ultrapassou o safety car, seguiu lá para frente, fez o pit stop. E com isso, quando os outros fizeram o pit stop, ficou o Vettel e o Hamilton na frente. O Hamilton foi punido com drive-thru, só que ele e o Vettel desapareceram tanto lá para frente quando foi dada a relargada, que quando o Hamilton pagou o seu drive-thru, ele esperou lá um bom tempo, ele voltou em segundo. Isso deixou o Alonso furioso, né? Esse é o famoso do... todo mundo ficou preso atrás do Kobayashi, que estava também ali no meio do bolo. Então, com isso, ficou Vettel-Hamilton, sendo que o Hamilton fez uma infração, foi punido, mas ele disparou na frente junto com o Vettel e quando ele serviu a punição, ele voltou na frente. O Alonso ficou furioso e é uma frase muito famosa desse ano que o Alonso fala "This was a manipulated race", com aquele sotaque do Alonso, né? Então essa foi uma corrida manipulada. Então quem diria, né, dá vontade da gente dar uma tossida e falar de Singapura, né? "This was a manipulated race". Então Hamilton e Button ainda líderes mesmo com a vitória do Vettel. Aí a gente vai para treta em Silverstone, é a treta da asa. No livro do Newey, o que ele fala é o seguinte: o que aconteceu aqui? Eles trouxeram asas novas que dava para ser 1,5 mais rápido, as asas da Red Bull. E o Vettel, quando ele foi dar a primeira volta, a asa não era bem presa e caiu e quebrou. Não foi que ele fez nada errado, a asa caiu e quebrou, coisas da Red Bull. E com isso, o Christian Horner foi lá e tirou a asa do carro do Webber, botou uma asa velha e deu para o Vettel. E isso, claro, o Webber ficou furioso na hora é muito legal de você ver assim, você coloca lá, entrevista depois do qualifying do Grande Prêmio da Inglaterra 2010. Que ele bate o copo, ele responde assim, tá com uma cara de muito, muito possesso. Ele bate com força assim o copo, que voa água para cima assim. E acaba que o Vettel faz a pole justamente por 1/10, né, em cima do Webber. Então ele fica muito possesso. Só que, assim, na época o Christian Horner falou, às vezes eu tenho que tomar decisões difíceis, porque o Vettel está na frente no campeonato, foi melhor nos treinos livres, mas no nosso livro, então chegou o momento, né, que o tio Delva sempre dá aquela mostrada no livro do Adrian Newey, How to Build a Car. Quem curte esse tipo de coisa eu recomendo. Muita gente, muitos amigos aqui do canal vêm falar que compraram, acharam muito legal.
Então, o que acontece? O Adrian Newey fala bem assim aqui no livro. A gente fez 2 narizes, 2 bicos novos do carro, aproveitando que a posição da câmera era diferente, e o carro do Sebastian Vettel, essa asa nova quebrou antes mesmo dele dar uma volta com ela. E aí que vem uma coisa que é diferente do conhecimento de todo mundo, que vai contra o livro do Mark Webber. O que está escrito? O Adrian Newey fala assim, Mark Webber testou a outra asa, mas não gostou muito na primeira sessão de treinos livres. Então, eles colocaram essa no carro do Sebastian Vettel para o segundo treino. O Sebastian foi meio assim, olha, eu não notei muita diferença, mas se vocês estão dizendo, mas daí eles olharam nas telemetrias, na fábrica, e viram que a asa era um pouco mais rápida. Então, como o Adrian Newey era muito interessado, isso eu estou lendo aqui do livro dele, como ele era muito interessado em entender por que ele não gostou, ele perguntou para o Ciaron Pilbin, que é o engenheiro do Mark Webber, no sábado de manhã, se eles queriam usar a asa ou não, e o Ciaron disse que não, ele não tinha mais interesse, então ele perguntou para o Rock, que é o Guillaume Roquelin, o engenheiro do Sebastian Vettel, para colocar então para o Vettel, para o Qualifying. Então, no Qualifying, o Sebastian Vettel ganhou do Mark Webber. E o que aconteceu? Na corrida, o Sebastian Vettel furou o pneu, abandonou, e furou o pneu e tal, e o Mark Webber acabou ganhando, foi pressionado pelo Hamilton a corrida inteira, aquela coisa toda, né? Então, no fim, o Sebastian acabou chegando em 7º. Mas, aí que vem o Adrian Newey, ele não ficou nem um pouco feliz ali com o que o Mark Webber falou, que é a famosa frase "not bad for a number 2 driver", né? Infelizmente, a vitória dobradinha em Silverstone foi atrapalhada porque o Mark veio com o seu... retrucou falando "yeah mate, not bad for a number 2 driver". Então, o Mark Webber estava muito possesso que o Vettel tinha recebido a asa que era dele, sendo que, na verdade, ele não queria asa. Então essa é uma informação que é diferente, né, no livro teria que fazer uma acariação entre Newey e Webber para ver qual que é a parada, né? E daí ele fala, bom, eu sou um engenheiro insensível, então para mim o que eu iria é que o carro fosse mais rápido, então se for para usar asa melhor que alguém use, pronto, né? Claro que a imprensa se divertiu muito com o rádio do Mark Webber, e ele fala que é uma pena porque ele tem o maior respeito da vida pelo Mark Webber como pessoa, como piloto, como tudo, né? Então, isso é o que o Adrian Newey diz no livro dele sobre essa treta de Silverstone, sendo que tem uma outra treta importante em Silverstone, que é o que eu falei, já que o Alonso, eu considerei um erro não forçado do Alonso, que o Alonso está numa briga feroz com o Kubica. Naquela frenagem da V, ele ultrapassa, mas acaba furando ali a chicane, indo por fora. Teria que devolver a posição, mas ele fala que não, que foi empurrado para fora. Daí nisso o Kubica quebra o carro. Aí ele não tem como devolver. Mas daí na época não existia esse lance dos 5 segundos e tal, os comissários meteram um drive-thru no Alonso. E o que acontece na sequência? Safety car. O que acontece com o Alonso? Não pode servir drive-thru durante safety car. O que acontece com o Alonso? Tem que esperar a corrida reiniciar, ir lá e fazer o drive-thru. Ou seja, o cara fica em último lugar 20 segundos na frente, atrás do penúltimo, entendeu? O cara fica muito em último lugar. Então é aquela famosa "no more radio conversation for this race", né? Sem rádio mais para esta corrida. Então, no more radio. Então o pódio foi Webber, Hamilton, Rosberg. Nossa próxima corrida é Hockenheim, né? Puxa, esse é um assunto já tão... Como eu falo, eu tento trazer coisas assim... Você fica martelando, né? Hockenheim 2010 é a famosa corrida do Fernando is faster than you. O Vettel era pole, Felipe Massa e o Alonso pulam na frente, nunca mais olham para trás. Pode ver que o Vettel não aparece na foto. Uma coisa é que a Ferrari tinha trazido uns upgrades. A Ferrari deu uma melhorada na segunda metade. E a Ferrari era um carro que ia bem em Hockenheim, né? Uma pista que é um pouco mais para motor, um pouco menos dependente de aerodinâmica. E na época a imprensa britânica falou que Ed Jordan disse que tinha que desclassificar o Alonso, porque é proibido. E o Horner, Christian Horner, ele fala,
Eu sei que ordens de equipe são proibidas, mas essa foi a ordem de equipe mais clara que eu já vi em toda a minha vida. Adivinhe quem que concordou com essa ordem de equipe da Ferrari? Michael Schumacher. Ele falou, eu entendo 100% e faria exatamente o mesmo. Afinal, nós estamos aqui por causa do campeonato. Então, eu acho que tem que fazer mesmo. E o Alonso ainda está longe no campeonato. Mesmo com essa vitória, ele ainda está 34 pontos atrás do Hamilton, que é o líder. Próxima corrida tem essa treta aqui, né? O Barrichello trocou pneu no final e veio tentando ganhar a 10ª posição do Schumacher e aconteceu isso aqui. Acho que todo mundo já viu bastante, né? O Schumacher acabou sendo punido. O que aconteceu nessa pista foi o seguinte, o circuito era travado e o motor não importa tanto. Então, o Vettel ele foi pole 1 segundo, ponto 2 na frente do terceiro, que era o Alonso, sendo que o Weber em segundo. Então, estava todo mundo uriçado por causa da Red Bull. O que eles estão fazendo? Diziam que era por causa da asa, que era flexível. Então, em curvas de média velocidade, a asa ficava mais perto do chão e aumentava a sua eficiência, né? Porque você quer que a parte de baixo da asa vá mais rápido o fluxo de ar do que em cima. Então, se você aproxima muito ela do chão, você aumenta o efeito da asa, né? Então, tanto tem entrevista, né, do Massa e do Hamilton falando, olha, eu não sei o que eles estão fazendo, mas não tem o que a gente fazer para chegar perto. Aí tem um safety car na volta 15 por causa do Lewis, todo mundo vai para o box, menos o Weber, que estava em segundo, tentou fazer uma coisa diferente. No livro do Weber ele fala, enquanto todo mundo foi trocar pneu, o meu engenheiro Ciarron falou, stay out, então ele continuou. E todo mundo entrou pro pit stop, né? Então ele achou ótimo, ele fala, fantástico, então agora a gente pode tentar alguma coisa diferente, porque o Sebastian vai estar em segundo e eu vou precisar abrir um gap. Só que daí, o nosso amigo Vettel, o Weber está lá atrás do safety car na hora da relargada e o Vettel fica muito longe do Weber. Então ele não pode deixar mais de 10 carros de distância. Então, com isso, o Vettel é punido com o drive-thru e fica o Weber na frente, Alonso em segundo e Vettel em terceiro. Só que o Weber não tinha parado. E daí é uma corrida muito legal. Eu lembro de acompanhar ela pelo cronômetro, assim. O Weber vai abrindo, né, com uma Red Bull na mão, até que chega uma hora que ele está lá, 21 segundos. Beleza, volta na frente do Alonso e ganha a corrida. Então, na época, o Vettel ficou muito bravo, né? What the hell, né? Na verdade não foi bem the hell que ele fala. What the hell is Mark doing up in P1? E essa regra existe justamente para que o Vettel não ajudasse o Weber a disparar na frente, né? Porque senão o Vettel ficava segurando todo mundo, o Weber ia embora. Até foi isso que eles desconfiaram na época, né? Mas pelo jeito não era o que o Vettel estava querendo fazer. Foi uma bobeada dele mesmo, né? Então foi uma corrida que eu pelo menos achei muito legal. Grande Prêmio da Bélgica, qualifying molhado, a chuva vai aumentando no final, então um monte de gente, o Alonso larga em 10º, o Weber pole com o Hamilton em segundo, e na largada, Weber, síndrome de Weber-Barrichello. Ele cai da pole, que é o Weber, ele cai para 6º lugar, o Vettel se perde nessa freada do bus stop. É muito engraçado o Button que fala, foi um ângulo muito estranho que ele me acertou, porque você não está esperando, você está freando e vê um cara te acertar de lado, né? Ele fez um T-bone aqui no Button. Ele arranca o radiador do Button, né? Então sai um monte de vapor e tal. O Button abandona na hora e o Vettel continua. Então depois o Vettel ainda bateu no Lewis, furou pneu, ele terminou uma volta atrás, não marcou ponto. E aquela corrida que o Hamilton ele dá um passeio pela brita, mas acaba vencendo, né? Ele está lá na liderança, perde o carro lá na rivagem, aquela curva de 180 graus. O Kubica talvez chegasse em segundo, mas é considerado o único erro do Kubica no ano. Passou do lugar do box ali, acabou perdendo segundo para o Weber. Erro não forçado do Alonso, já falei, assim como o Fuji 2007, que é outra corrida na chuva que ele bateu sozinho, custou caro também, tanto em Fuji 2007 como em Spa 2010. E Hamilton e Weber ficam meio descolados no campeonato. Eles estão 31 pontos e 28 pontos à frente do terceiro colocado. Então, eles estão mais do que 25 pontos, mais de uma vitória de diferença para o terceiro no campeonato. Itália.
Alonso pole, o Button até pula na frente, mas o Alonso acaba nos pitstops ali conseguindo prevalecer, né? Como era um circuito de motor, a Red Bull só fez uma limitação de danos, e o Hamilton, aqui ele faz o primeiro de 2 abandonos seguidos, que acabaram custando muito para o campeonato, né? Ele bate com o Felipe Massa na variante de La Rodia, que foi uma bobagem. O Martin Brundle, comentarista, chamou na época de half-hearted tackle, é tipo assim, quando você vai dar uma dividida, que você vai com o pé mole, né? Ou você vai ou não vai, né? Ele foi meio... e acabou que quebrou o carro e abandonou ali. E o campeonato começa a dar uma embolada, né? Porque o Alonso vence e o Hamilton... o Weber líder, o Hamilton 5 pontos do Weber e o Alonso 21 pontos. O Vettel ainda está longe, 24 pontos. Singapura, de novo, o Alonso pole. A Red Bull estava forte, mas o Alonso faz uma volta sensacional. Como guia esse cara? Ele é pressionado a corrida inteira pelo Vettel, considerado uma das melhores vitórias do Alonso. É o primeiro grande challenge da carreira do Alonso, pole, melhor volta e vitória de ponta a ponta. E é o primeiro grande challenge na Fórmula 1 desde a Hungria 2004, né? Então nós estamos em 2010, então fazia 6 anos que alguém não fazia pole, melhor volta e vitória de ponta a ponta. Campeonato emboladão, Weber líder, mas o Alonso se aproximou a 11 pontos. O Hamilton está a 20 pontos do líder e o Vettel 21. Vamos para o Japão, porque daí não tem tanta intercorrência assim. Vettel pole, vitória, dobradinha da Red Bull. Suzuka é um circuito de chassi, né? Então teve um acidente enorme na largada, que quando você olha a largada dessa corrida, o Petrov atravessado com a Renault amarela e depois o Massa acerta o Liuzzi de maneira sensacional. Um acidente bem forte mesmo. O líder ainda é o Mark Webber, o Vettel e o Alonso estão empatados a 14 pontos. Aí dá uma virada no campeonato por causa do motor do Vettel que explode no final lá, né? O Webber faz o erro não forçado dele, que bate sozinho. O Alonso vai quieto, né? Ali em terceiro. Aí o Webber erra, o Alonso vem para segundo e faltando 10 voltas explode o motor do Vettel, né? Então o Alonso no rádio ele está extasiado, né? Ele está completamente delirante no rádio porque ele assume a liderança do campeonato agora, faltando 2 corridas. Ele está 11 pontos na frente do Webber e 25 pontos na frente do Vettel. Então o Alonso só precisava cozinhar o galo nas 2 últimas para ser campeão. Aí vem o Brasil. Button foi assaltado, Bernie que tentou dar uma protegida, não, acho que estavam tentando vender um chapéu para ele, mas é uma coisa chata que eles falam que, por exemplo, o México talvez seja um país até mais violento que o Brasil, narcotráfico mais poderoso que o do Brasil, por incrível que pareça, mas você não se sente ameaçado no Grande Prêmio do México, isso que os jornalistas falam, porque o policiamento é muito ostensivo. E em São Paulo, não sei, a gente chega a desconfiar de politicagem, que alguém quer acabar com o evento, que eles deixam esse tipo de coisa acontecer, muito triste. Então, assim, dá uns boatos de jogo de equipe, porque como o Webber estava a 11 pontos do Alonso e o Vettel a 25 pontos, havia quem dissesse que a Red Bull deveria investir no Webber, né? Porque com 2 vitórias e o Alonso em terceiro, ele era campeão, porque ele está a 11 pontos atrás. Mas ele tira, se o Alonso chegar em terceiro e ele vencer, 10 pontos por corrida. Já o Vettel, se ele vencesse as 2, se o Alonso chegasse se o Alonso chegasse em terceiro nas 2, o Vettel não era campeão. Então, 2 dobradinhas com o Webber na frente, campeão sem precisar de nada. 2 dobradinhas com o Vettel na frente, não dá. Então, será que em Interlagos a Red Bull deixaria o Vettel ganhar, mesmo com o Webber ganhar com o Vettel na frente? Acabou que foi uma dobradinha tranquilo, o Alonso longe em terceiro. Eu estava nesse dia, eu vi a pole do Hülkenberg, dava para ver o Alonso uma semana depois das Red Bull. E eu lembro que um dos podcasts que eu via na época era o Side Podcast, que eles falavam Vettel or Bust, né? Que a Red Bull, que ou era o Vettel ou não era ninguém. Então o Alonso chega em terceiro, 8 pontos na frente do Webber e 15 para o Vettel. É assim que eles vão para a última corrida, né? Então, se o Vettel ganhar a corrida, bastava o Alonso chegar em quarto. Se ele chegasse em terceiro, era campeão. O Vettel contra Webber era 7 pontos. Então, se o Vettel ficar na frente se o Vettel vencer, mesmo que o Webber chegue em segundo, ele não era campeão. Então, essas eram as permutações principais.
Se o Vettel estivesse liderando com Weber em segundo e Alonso em terceiro, o Vettel daria o título para o Weber, já que o Alonso teria que ser segundo, mas não terceiro em caso de vitória do Weber. Então, se tivesse no final da corrida Vettel, Weber, Alonso, com certeza o Vettel ia deixar o Weber passar e ser campeão. Ele mesmo dá uma risadinha e fala, não, eu sei matemática também, né, minha gente? E acho que eles não iam ser estúpidos a ponto de entregar para a Ferrari, né? Então, acabou que nada disso aconteceu. Por quê? Chega a corrida histórica, 4 pilotos à frente, 4 pilotos lutando, né? O Vettel acaba vencendo, mas o Alonso não consegue chegar em quarto. Por quê? O Weber e o Alonso está na frente do Weber, mas eles estão meio presos ali atrás do Button. E o Weber começa a gastar o pneu e para na volta... aqui, ó. Volta 11. Tá? O Weber ele já foi muito mal no treino. Você está lutando pelo título, vai lá, o Vettel faz a pole e o Weber larga em quinto. Tipo, poxa, Weber, você encolheu o pé nesse dia aí, né? Vamos falar. Então, e o Weber, ele... O que acontece? Ele para na volta 11 e o Alonso está ali, ainda não trocou pneu. O Weber chegou a dar um totó no guarda-reio. Daí o Alonso fala, se eu deixar muito o Weber lá atrás com o pneu novo, ele vai me passar. Então, é a decisão fatídica da Ferrari, que é parar o Alonso para cobrir o Weber e largar o Vettel lá na frente. Daí, eles pensaram, daí o Alonso vai remando, chega em quarto e é campeão. Quarto ou terceiro, né, quem sabe. Só que eles acabam ficando presos, né, atrás do Petrov por causa desse F-Duct aí sensacional da Renault. E o que acontece? Basta chegar em quarto, mas não chegou. Então o Vettel e o Hamilton lá na frente com pneus macios, fazendo tempos mais rápidos do que o Alonso com pneu duro novo, abre uma vantagem, acaba chegando o Vettel e Hamilton. Foi na volta 18, olha só, são 55 voltas. Na volta 18, o Alonso e o Weber chegaram no sexto colocado, Vitaly Petrov, e passaram da volta 18 até 55 presos atrás do Petrov. Então, Alonso perde o título, Vettel campeão. Foi um campeonato decidido no detalhe? Foi. Dá para a impressão que não fossem as falhas mecânicas, teria sido mais fácil para o Vettel. Você vai ver em 2011 o que acontece quando a Red Bull não tem falhas mecânicas. E, assim, no geral, a Red Bull foi o carro mais rápido, né? Eu vou terminar com uma frase do livro do Weber falando sobre o Vettel. Ele está reclamando da equipe tudo, mas ele fala, mesmo assim, nada disso deve subtrair do trabalho que o Sebastian Vettel fez. Eu posso dizer com toda honestidade que ele é um piloto melhor que eu, no geral, como piloto de Fórmula 1. Ele é melhor do que eu jamais fui. Ele tem algumas qualidades sensacionais, havia coisas que ele fazia e você só tinha que tirar o chapéu para ele. Ele tem uma abordagem que parece ser computadorizada de executar o final de semana, e ele foi um cara que entrou para a Red Bull para ser da Red Bull e pertencer ao time, e é uma coisa que é forte para mim. E já para mim, eu fui um cara que eu não fui desde a primeira viagem da Red Bull, fecha aspas. Então, assim que o Weber termina, elogiando o Vettel, dizendo que na verdade o Vettel sempre foi superior a ele e tal, tudo mais. Então, meus amigos, talvez o vídeo mais longo do canal, não? Quanto que nós estamos aqui? 1h13? Acho que sim, né? Teve o de 1h07 mais ou menos. Então, olha, agradeço a todo mundo que veio até aqui. Essa é uma temporada que você tem que ver até o final, até a última corrida. E vão dizendo aí o que vocês acharam e o que vocês estão planejando aí para as próximas. O próximo é um ano também muito interessante, 2011. Tá bom? A gente conversa então nas próximas. Um abração para todo mundo e até lá.